Eu fui processado e vou explicar para você o porquê no vídeo, mas antes vamos entender um pouquinho do que acontece no Brasil hoje. Pois bem, fake news se tornou o chavão padrão utilizado pelo governo para processar e perseguir quem diz o que ele não quer que seja dito. Inclusive é utilizado para maquiar fatos justamente para dar uma conotação favorável ao que o governo bem entende. Um exemplo claro disso é o que acontece nesse exato momento no Rio Grande do Sul, onde as pessoas que propagam os vídeos que circulam na internet, onde o SBT foi lá e demonstrou, por exemplo, que a NTT estava parando caminhões com donativos para exigir impostos, e quem estava compartilhando isso era acusado de fake news. Os caluniadores detratores do governo Lula estavam lá a todo vapor mentindo contra o governo. Se você diz algo que não é adequado para a esquerda, adequado para o governo, você naturalmente vai ser enquadrado em fake news, você vai ser processado. Naturalmente, você pode até ser preso por isso. São 3 eixos principais, segundo os especialistas, tá? Eles têm ali, primeiro eixo é o de dizer que o Estado nada faz. Então, o que eles usam? Então, se você vir isso, desconfie. O primeiro eixo de fake news, o Estado nada faz. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. A palavra mestra, e aí eu vou pedir para você salvar esse termo, chama-se cauda longa, para quem estuda internet, é civil salva civil. A gente já viu, por exemplo, a PGR ser acionada para perseguir o deputado Eduardo Bolsonaro, simplesmente porque ele compartilhou uma matéria da Folha de São Paulo que era ruim para a imagem do governo Lula. O governo é inepto, o governo é incapaz, o governo é mentiroso, o governo se vale da crise no Rio Grande do Sul para de alguma maneira tentar capitalizar politicamente, e nós que tentamos trazer a verdade para as pessoas, nós que criticamos o governo no exercício pleno da nossa liberdade de expressão, somos acusados de fake news. Pois bem, para você ter uma ideia, o governo Lula disse que iria repassar 50 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. Mentiu. Desses 50 bilhões, 40 são de empréstimos para os empresários, ou seja, eles vão ter que pagar de novo. Aí, quase 10 bilhões são benefícios como Bolsa Família que serão adiantados. E somente 1 bilhão será investido. Só que aí nós vimos a público dizer que os 50 bilhões não são 50 bilhões, nós estamos dizendo fake news. Só que o governo que está mentindo sobre o que está enviando, não. Ele tem a verdade, tem a prerrogativa da verdade. E aí, o mais impressionante é que a censura ela tem respaldo da Rede Globo e da CNN, que passam a classificar como detratores, como quem está dizendo mentira, justamente aqueles que estão falando o que está acontecendo. Estão explicando um decreto, explicando as camadas das notícias que são dadas pela Rede Globo. Tudo isso vai ficando em segundo ponto, porque o governo tem a prerrogativa da verdade, aí ele passa a perseguir e processar essas pessoas. A partir do momento que essas pessoas são perseguidas e processadas, gera uma outra notícia dizendo do processo. E aí, naturalmente, o fato que foi dito por aquele indivíduo passa a ser um fato mentiroso, porque há um processo do governo federal da PGR, o que cria uma roupagem de realidade justamente para um governo que está a todo tempo tentando macular os fatos reais, maquiar os fatos para vender mentira para a população. É um governo mentiroso que acusa aqueles que desmentem o governo de propagadores de mentiras. É isso que nós temos hoje no Brasil. Pois bem, no meio disso tudo a gente tem o Paulo Pimenta. Paulo Pimenta é esse cidadão aqui, ó, Paulo Pimenta. Paulo Pimenta era um estorvo no governo federal. O governo Lula resolveu matar 2 coelhos numa cajadada só. Mandou ele lá para o Rio Grande do Sul para se livrar do problema. O Paulo Pimenta protagonizou aquela cena vexatória com o copo d'água, e além de outros vídeos um tanto quanto vergonhosos. E aí, segundo o próprio Paulo Pimenta, foi armada a indústria da fake news para prejudicar Lula e macular o trabalho das Forças Armadas. A papelada foi enviada para 3 endereços, a sede da Polícia Federal, para efetuar a prisão de criminosos, ou F com eles. Os números do Rio Grande do Sul hoje são os seguintes: 157 mortos confirmados e 88 pessoas desaparecidas, que a chance de estarem mortas é muito grande, dada a quantidade de tempo que são desaparecidas e a calamidade que se assola no Rio Grande do Sul. Pois bem, ao invés de ir lá e tentar melhorar a situação do Rio Grande do Sul, ao invés de ir lá e tentar atenuar, não. O governo Lula prefere fazer brindes, dar nomes de matérias, fazer fotos, a Janja aparecer com cachorros e processar as pessoas. Então, para você entender, para eu não ficar me alongando demais no que aconteceu, o Rio Grande do Sul vive um estado de calamidade. Pois bem, o governador do Rio Grande do Sul, o senhor Eduardo Leite,
Ao invés de estar lá salvando as pessoas, criando planos, colocando a mão na massa, como todos os civis têm feito, não. Sabe o que o Eduardo Leite vai fazer? Vai no Roda Viva dessa semana. Afinal de contas, algum tucano de alta plumagem resolveu dizer para ele que era uma brilhante ideia ele aparecer no Roda Viva. Talvez ele possa ser um presidenciável, se valendo da crise. Talvez ele apareça no Roda Viva até com um coletinho da Defesa Civil, com aquela cara de idiota que ele tem, simplesmente tentando trazer um ar de grande gestor para a comunidade, quando na realidade ele é um dos maiores responsáveis pela péssima condução da calamidade no Rio Grande do Sul. E aí, por falar esse tipo de notícia, por divulgar esse tipo de notícia contrária ao governo, a líder do MST e presidente do PSOL de São Paulo resolveu me processar. Então o PSOL de São Paulo representou contra mim no Ministério Público, vejam vocês, por fake news. Agora eu estou sendo, em tese, talvez, investigado pelo Ministério Público por fake news, por fazer este tipo de conteúdo baseado em fatos, em notícias, muitas delas do SBT, da Folha de São Paulo, explicando para vocês o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A galera do PSOL, que tem o Guilherme Boulos, que já foi condenado por divulgar pesquisa fraudulenta, que já foi condenado a retirar uma pesquisa do ar, que foi condenado a retirar diversos conteúdos mentirosos contra o prefeito Ricardo Nunes da sua rede social, justamente por notícias falsas, vem querer me processar no Ministério Público por fake news. Ou seja, eu pego aquela mão podre, fedorenta, comunista, fétida e nojenta deles e apontam para mim. Enquanto eu estou aqui no meu canal, e me processaram justamente por vídeos nesse canal, porque eu estou aqui trazendo a verdade para vocês. Só que a verdade dói na esquerda. A verdade atrapalha a campanha do Lula, atrapalha a campanha do Boulos. A verdade atrapalha o crescimento da esquerda, porque são incompetentes, são péssimos gestores, não sabem trabalhar, não sabem fazer aquilo que eles são pagos para fazer. E por conta disso tudo, simplesmente agora resolveram me processar. Eu não ligo. Eu não tô nem aí, mas processa 2, 3, 500 vezes. Eu não tenho medo de processo, não tenho medo de esquerdista. Eu quero que essa gente vá se lascar. Enquanto eles estiverem incomodados comigo, é sinal que o meu trabalho está sendo bem feito. Eu fui eleito para tirar esquerdista do sério. Eu fui eleito para incomodar sindicalista. Eu fui eleito para fazer esses vagabundos tremerem. E é isso que eu tô fazendo aqui. Sinal que o trabalho está bem feito. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo. E pode me processar à vontade, que de esquerdista eu tenho pena, não tenho medo.